Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Como estão as coisas por aí? Tudo legal? Estão fazendo as tarefas direitinho? Tá tudo em dia? Fiquem ligadinhos que já já nós teremos mais verificações, tá bom? Então, se tem alguma coisa atrasada, corre atrás para não ficar, quando tiver próximo das verificações, ficar tudo assim, ó, correria e não ter atenção e não estudar direitinho para as verificações, tá bom? Então, presta bastante atenção. Se tiver algo que não esteja em ordem, já se organize, porque breve nós teremos mais verificações, tá bom? Então, que Deus abençoe o nosso dia e teremos hoje produção de texto e também teremos história, tá bom? Então, olha só, vocês levaram para casa aquele caderno de vocês de produção de texto. A tia Daiane teve que tirar fotos porque não tem um caderno daquele pra mim. Então eu peguei, tirei as fotos para ficar mais fácil para eu fazer as atividades com vocês, tá bom? Lembra que nós vimos já a respeito de poema e de poesia? Bom, hoje nós vamos conhecer um outro tipo de poema que se chama poema visual. Mas como que é isso, tia Daiane? Poema visual? Olha só, lá na página 20 a 23 do caderno de produção de texto de vocês, tem um exemplo, olha só, aqui no celular da tia Daiane, ver se vai dar certo. Tem um poema visual lá. E aí, lá nesse poema visual tá escrito assim, ó. Leia e observe o poema visual. E lá tem assim, escrito, o alfabeto, tanto maiúsculo quanto minúsculo. E aí, quando se trata do G minúsculo, tem o desenho do quê? Olha só, que desenho que esse G minúsculo aí tá parecendo? Um gato, não é? Então, olha só, nós vemos e também sabemos e entendemos a partir de agora que esse poema visual, eles são coisas simples, através de desenhos feitos e com as escritas no formato desse desenho. Então não é um poema muito grande. O poema descreve apenas o texto que aparece ali. Olha só, a tia Daiane pesquisou alguns aqui na internet. Deixa eu ver se vai dar certo para vocês visualizarem. Não sei se tá vendo. Tá vendo o símbolo aqui da música? Tem o do guarda-chuva, do símbolo do infinito. Ai, ficou melhor agora. Do guarda-chuva, do símbolo do infinito, de um peixe. Então, o poema visual você vai escrever algo relacionado àquilo que você está desenhando no formato do desenho. Ou então, apenas como nesse poema visual do livro de vocês, do caderno de produção de texto de vocês, que está referente a uma letra só. E aí, lá no início, deixa eu pegar aqui minha colinha aqui desse livro. Lá no início está escrito assim, ó, o que escrever? Um poema visual. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade é realizar um poema visual. Quem vai ler e onde vai circular, isso daqui seria feito o quê? Quem vai ler? Os amigos da escola, da nossa sala. E onde vai circular? Nós íamos colocar no mural. Aquele mural lá próximo da escada, nós íamos colocar esses poemas visuais escritos por vocês lá para todo mundo visualizar. Como nós não estamos na escola, nem em sala de aula, né? Vocês vão realizar isso e vai mostrar para a mamãe de vocês. E depois a tia Daiane quer ver todo esse capricho que vocês fizeram, tá bom? O autor desse poema se chama Sérgio Caparelli e Ana Cláudia. Não sei falar esse segundo sobrenome dela aqui não, esse nome dela aqui não, tá bom? Mas é esse poema visual que eles fizeram. E aí, o que acontece? Na página 21, tá falando para vocês trocarem ideia com os colegas. Só que como vocês não estão em sala de aula, o que vocês vão ter? São 3 perguntas aí, ó. Que desenho aparece no poema visual? Por que o poeta... Aqui, ó. Desenho aparece no poema porque o poeta diz que o gato é alfabetizado. Então, você vai discutir com a mamãe ou com o papai esses 2 porquês. Porque o terceiro é, que outra característica o gato do poema tem? Então, você vai discutir esses 3 pontos com a mamãe e com o papai. Mas o papai e a mamãe que vai responder isso daqui? Você que vai responder.
Então, vocês vão prestar atenção e vai discutir. Por exemplo, que desenho aparece no poema visual? Nós já sabemos. Você também. Então, você vai conversar com a mamãe. Olha, mamãe, esse poema aqui está mostrando que aparece o desenho de um... Aí você vai colocar. Por que o poeta diz que o gato é alfabetizado? Por que você acha que ele falou isso? E o terceiro, que outra característica o gato do poema tem. Então, você vai discutir com a mamãe. Por quê? Você discutindo, você vai aprender e quando você for escrever, o seu vai ficar mais fácil. Aí, na número 2 está assim, ó. Você e um colega vão escrever um poema visual que tem um animal como tema. Então, como não tem a parte do colega, só você. Então, você vai escrever um poema visual que tenha um animal como tema. Tá bom? E aí, na número 3, você vai discutir. Você vai discutir o quê, ó? Sobre que animal você gostaria de fazer o poema visual. Então, você vai escolher um animal e vai falar sobre ele no poema visual, através desse próprio desenho do animal ou em uma letra só, porque olha só, o poema todo terá a forma do animal ou apenas uma letra do poema visual? Então, tem como você fazer todo o poema visual no desenho desse peixe e tem como você utilizar uma letra, igual nesse que vocês tiveram aqui no livro, uma letra apenas para informar o desenho do animal que vocês vão fazer. E aí, vai estar assim na letra C. Que letras lembram a forma de um animal? Que você escolheu. Que letras lembram a forma de um animal? E a letra D, que características desse animal você quer descrever no poema? Então, às vezes, você pode escolher um animal, ver características sobre ele e escrever sobre esse animal, através do desenho do animal ou em uma letra só específica, tá bom? E aí, na número 4, vai dizer assim, ó, antes de você fazer o poema em si, ó, faça primeiro um rascunho do seu poema visual. E aí tá escrito assim embaixo, lembre-se, se quiser que o texto inteiro tenha a forma do animal, trace a lápis a forma que você pensou para o poema. Então, se você for desenhar um peixe, aí você vai desenhar o formato do peixe primeiro, para depois você começar a escrever esse poema, tá bom? Dentro do traçado, você escreverá o poema? Então, tem essa possibilidade também. Depois, é só... Não é uma pergunta, é uma afirmação. Dentro do traçado, você escreverá o poema. Depois, é só apagar o traçado feito a lápis. Porque isso vai facilitar a escrita de vocês para você entender para que rumo que você está indo. Às vezes, se você desenhar bem clarinho, vai ficar bem legal. Se apenas uma letra tiver a forma do animal, observe se é possível para o leitor perceber do que a letra se trata. Então, se eu escolhi um peixe e eu vou fazer alguma coisa em cima da letra P, do peixe, ou do X, ou de uma letra que tem, você tem que ter a noção que aquela letra ali, se as pessoas olharem aquele desenho, ela vai entender do que aquele tema seu está falando e o seu desenho, tá bom? Então, fica ligado quanto a isso. E observe também se o leitor consegue perceber facilmente o animal que você desenhou nessa letra específica, se você for fazer só uma letra. Então, fica bem atento quanto a isso, tá? Veja novamente o exemplo de Sérgio Capelli, desenhou na letra G. Então, olha só, esse exemplo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Mais ou menos aqui, minha janela tá atrapalhando. Aqui. Todo mundo dá pra ver que esse G tem o quê? O desenho de um gato. Então, todo mundo tá entendendo que ali tem um gato desenhado através dessa letra G. Então, preste bastante atenção, faça o rascunho. Qualquer coisa, você faça o rascunho no caderno mesmo de produção de texto de vocês e depois passe para cá, tá bom? E escreva bem bonito, sejam bem criativos, boa sorte. E se possível, manda foto para a tia Daiane ver, que a tia Daiane fica muito feliz quando recebem e tem esse retorno de vocês realizando as atividades de vocês, tá bom? Bom, espero que vocês tenham compreendido que vocês vão fazer um poema visual através de um desenho de um animal e pode ser o poema inteiro em cima desse animal ou apenas em uma letra só. Pensem, discutam com a mamãe e com o papai aqueles termos que a tia Daiane falou com vocês e divirtam-se!